Oi, Vânia. Oi, Carlos Boa Gil, noite. tudo bem? Bem? Como é que está? Boa noite, tudo Tudo bem, e tranquilo? você? Tudo ótimo? Bem. Então, eu estava dizendo ao pessoal, em primeiro lugar, obrigado por aceitar participar dessa live. Eu agradeço a Itamcino que nos convidou, eu como moderador ou como entrevistador, e você para falar para a gente um pouquinho sobre oncologia e Covid, avanços de oncologia. Estava explicando às pessoas que você é um dos oncologistas mais renomados do Brasil, conhecido no exterior também, reconhecido, e que hoje é o presidente do Instituto de Oncoclínicas. Ah, então, boa noite, Gil. Eu que te agradeço, Pode parceiro. dizer Agradeço para a a gente oportunidade. Tá? a especialidade de oncologia, o que você atua mais especificamente? E conta para nós, já que a gente começou dizendo que você é o presidente do Instituto Oncoclínicas, o que é o Instituto Oncoclínicas? Na verdade, o Instituto Oncoclínicas é o braço. Primeiro, boa noite para todo mundo e obrigado aí, Marcelo, pela oportunidade mais uma vez. O Grupo Oncoclínicas, na verdade, é um grupo de oncologia que surgiu, está fazendo 10 anos agora, né? Surgiu em Belo Horizonte e hoje cresceu muito rápido e hoje é o terceiro maior grupo de oncologia privada do mundo, né? O maior da América Latina. E é um conglomerado, na verdade, de 68 clínicas no Brasil, envolvendo alguns cancer centers. E em 2015, eles criaram um braço sem fins lucrativos, que é o Instituto Oncoclínicas, voltado para ensino, pesquisa, promoção de saúde. Né? E eu assumi, na verdade, a presidência do Instituto há exatamente 2 anos atrás. Né? Então, tem sido uma oportunidade imensa de trabalhar naquilo que eu fiz minha carreira inteira, né? Que é pesquisa, educação médica continuada, formação de novas lideranças. E realmente tem sido uma trajetória e tanto. E principalmente agora, né, juntando o tema nessa era Covid, acho que tem sido uma oportunidade grande de usar o Instituto para disseminar um pouquinho de informação e de conhecimento aí para a população. Algum braço do Instituto atendimento a pessoas carentes, com a intenção, tem esse tipo de atividade? Não? Nesse momento, não. Tá? Existe uma intenção, na verdade, o Grupo Oncoclínicas e o Instituto, eles apoiam várias iniciativas, né? Não existe um braço específico do Instituto para isso, ou do grupo, mas apoiam inúmeras iniciativas, tá? Mesmo antes da questão Covid. Né? Mesmo antes da questão Covid. São 68 só no Brasil, eu pensei que era na América Latina, né? Porque ele se estende por toda a América Latina. São 68, digamos, instituições para cuidado de câncer no Brasil. No Brasil, tá? Estão espalhados, na verdade, em 11 estados, mais o Distrito Federal, né? Então, basicamente, a única região onde o Grupo Oncoclínicas não atua é a região norte, né? Mas tem clínicas espalhadas realmente pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, que é a principal localização, e Sul do Brasil, né? Mas e hoje, na verdade, né, o grupo pode dizer que é uma multinacional, porque o grupo tem grande parte do seu capital pertencente ao Banco Goldman Sachs. Né? Então, é uma iniciativa do Banco Goldman Sachs para a oncologia. E voltando ao teu ponto anterior, o Goldman tem uma tradição, né, grande de filantropia, então isso tudo está permeado dentro do Grupo Oncoclínicas hoje em algumas iniciativas específicas. Você, sendo presidente, não encerrou a sua parte clínica, a atividade clínica Não. diária, Tô não? eu aqui no consultório, tá? E não, essa foi uma das condições, né, que eu coloquei. Eu continuo atendendo, né? Atendo 3 vezes por semana, pelo menos, nessa época Covid, um pouco mais concentrado. Mas não, continuo atendendo e isso é primordial, até mesmo para pautar minha atividade, tá? Como eu trabalho muito com educação, Sim. pesquisa, estar junto de pacientes, pegando ali as informações e transformando isso em projetos específicos é a base do trabalho. Então, não parei, pelo contrário, né, atendo hoje mais do que eu atendia 2, 3 anos atrás. Né? A própria demanda também mostra para que caminho você vai indo, né? Exato. Agora, você, Exato. como oncologista, tem uma área específica de atuação, Tá. que seja mais a sua... Eu, na verdade, até por formação, né, eu fiz todo o meu PhD em pesquisa de câncer de pulmão, tá? Então eu foco, grande parte dos pacientes que eu vejo são pacientes com câncer de pulmão, eu vejo outros tipos de tumor também, mas câncer de pulmão é o foco da minha pesquisa e principalmente das atividades de educação médica continuada, né? E então tem sido a trajetória aí ao longo desses anos, né, desde a época que
trabalhei no INCA, né? Trabalhei muitos anos no INCA, em serviço público, e na iniciativa privada também, né? Então, grande parte da minha produção científica tá ligado a câncer de pulmão. Me diz uma coisa, Carlos. Eu noto que hoje é uma grande preocupação, tem Dia Mundial de várias coisas, e é uma grande preocupação com câncer de próstata, com câncer de mama, com câncer de colo uterino, com câncer do aparelho digestivo. Mas eu não vi, pelo menos eu não tenho aí, mas da semana do câncer do pulmão, ele seria tão importante? Muito interessante a sua pergunta, Marcelo. Embora o câncer de pulmão seja, né, o câncer que mais mata, né, se você juntar, na verdade, né, a mortalidade de câncer de mama, de cólon, de próstata, que você citou, não dá a mortalidade do câncer de pulmão, ele tem pouca atuação, não é só no Brasil, é mundial, nessa questão de promoção, de mídia, de campanhas de paciente. Tá? Então, isso existe, na verdade, um mês específico para o câncer de pulmão, que é novembro, mas isso fica muito diluído no restante, né? Mas é um flagelo mundial, assim, são, na verdade, né, pelo menos, né, são 1.800.000 casos novos por ano, e crescendo, apesar das campanhas anti-tabagismo, né? Mas você tem razão, tá? Em termos de engajamento, né, de sociedades médicas e mesmo de grupos de pacientes, é uma área que fica aquém do que poderia, em termos de angariar mais informação e disseminar mais informação para o público, né? Você tem ideia se tem algum projeto dentro da sociedade de oncologia de fazer um dia voltado ao câncer de pulmão? Existe, na verdade existe. Existe uma organização internacional, né, chamada International Association for the Study of Lung Cancer, que é baseada no Colorado, e essa é uma sociedade grande, tem, né, pelo menos 10.000 associados, e ela tem trabalhado mundialmente nesse sentido. No Brasil, existe um grupo cooperativo chamado Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, né, GEBOT, que também faz esse tipo de atuação. Esses grupos são ligados a outros grupos, especialmente Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, esse tipo de articulação está melhorando muito nos últimos anos, mundialmente e no Brasil também. Tá? Bom, como eu te falei, nossa live sempre procura ser informativa e ela é informal também. E já chegou uma pergunta aqui de um cliente seu chamado Eckerhard. Ele pergunta a você assim: fiz tratamento de imunoterapia. Posso dizer que tenho maior imunidade frente ao Covid? Excelente pergunta. Tá? A resposta é: ainda não sabemos. Tá? Existem uma série publicada muito pequena de pacientes italianos, tá? Sugerindo que os pacientes fazendo imunoterapia em curso, teriam uma menor propensão à doença grave, à Covid de forma grave. Isso ainda não está provado. Tá? Vale aqui a gente dizer para o público em geral que existem diferentes tipos de imunidade. Tá? Uma imunidade voltada para a célula, né, maligna, uma imunidade voltada para vírus, para bactéria, e não necessariamente elas têm sobreposição. Tá? Mas a resposta mais precisa é essa, assim: ainda não sabemos, é provável que exista algum grau de proteção, sim. Tá? Você acha, agora um raciocínio completamente apenas hipotético, talvez como a agressão do vírus é muito proporcional, do Covid especialmente, é muito proporcional à resposta inflamatória do hospedeiro, quer dizer, na hora em que você baixa a imunidade, ele tem uma menor resposta inflamatória, talvez seja esse o caminho para explicar essa possível, você não afirmou, mas uma possível benefício? Pode ser, tá? Essa é uma possibilidade. Existem outros, como é tudo muito novo, né? Existem outras informações, por exemplo, pacientes fazendo alguns tipos de anticorpos monoclonais, que não deixa de ser um tipo de imunoterapia. Por exemplo, um anticorpo monoclonal chamado rituximab, muito usado em linfomas, tá? Parece que esses pacientes, aparentemente, eles têm a doença, mas eles não desenvolvem uma resposta inflamatória grave, tá? Então, isso foi observado em alguns estudos, né, algumas séries pequenas europeias,
foi observado numa série brasileira de São Paulo, curta, mas... então, provavelmente, o raciocínio, um dos raciocínios é por aí, como você falou. Porque, né, até para pautar, um dos pontos mais graves, né, da doença, né, do paciente que desenvolve, né, a doença por coronavírus, é justamente uma resposta inflamatória acima do ideal, né? E provavelmente pacientes fazendo esse tipo de terapia teriam essa resposta não tão exacerbada. Você tem, não sei se você já tem esse dado, se aumentou a mortalidade dos pacientes com câncer durante o Covid, quer dizer, o indivíduo... Você tem esses dados? Já houve algum sinal sobre isso? Eu não li nada. Esse é um dos dados mais controversos que existe, tá? Essa pergunta é super importante. A primeira série publicada foi uma série chinesa, tá? Por razões óbvias, né? Foi onde a doença realmente apareceu, sugerindo que os pacientes teriam uma mortalidade aumentada, tá? Isso não foi necessariamente confirmado em séries europeias, tá? Mas a maior série publicada até hoje é uma série americana, apresentada no Congresso Americano de Oncologia, que aconteceu exatamente 2 semanas atrás, mostra que sim, os pacientes, e aí a gente não pode generalizar, tá? Mas geralmente pacientes que têm doença avançada, tá? E que estão debilitados, eles teriam uma mortalidade um pouco acima do normal, tá? Mas isso não pode ser generalizado, como eu falei, né? Da mesma forma que a gente acabou de falar que alguns pacientes, talvez fazendo tratamento oncológico com imunoterapia, poderiam ser protegidos, tá? Essa questão da maior mortalidade provavelmente se refere a um subgrupo que está mais debilitado e, por isso, né, com maior chance, tem mais comorbidades, que a gente diria, mais doenças associadas a uma infecção por coronavírus, né? Esse ponto que você falou... Foi bem interessante. Oi? Não, foi interessante você falar isso, porque, na verdade, veja bem, é o que a gente diz, o doente com asma ele tem um risco maior? Não, não tem. Se ele estiver tratado, ele não tem um risco maior. O doente com hipertensão, não. Se ele estiver tratado, não. Então, na verdade, o paciente que tem câncer, está sendo acompanhado, que o tratamento está em dia e que está tudo correndo bem, ele não tem um risco necessariamente maior. Agora, o indivíduo que tem um câncer avançado, qualquer outra operação que ele tivesse que fazer, ele teria um risco maior por ele estar compensado. Então, a hora da resposta dele a qualquer agressão cirúrgica, qualquer agressão terapêutica, sempre vai ser mais difícil para esse doente. Mas esclarece que não é o fato de você ter um tratamento que você faz de quimioterapia que está em dia, que está tudo bem, você tomando suas medidas de profilaxia toda, lavando sua mão, usando máscara, você está protegido como qualquer outra pessoa. Seria isso, não? Acho que esse ponto é fundamental, Marcelo, até para esclarecer, né, nós vamos falar mais sobre isso, mas de que o fato do paciente estar fazendo tratamento oncológico, ou ter um diagnóstico, ou buscando um diagnóstico de câncer, isso não deve ser de maneira nenhuma atrasado ou um curso alterado durante a pandemia, né? Cada médico responsável por aquele paciente vai saber orientar nesse sentido. Mas você está certíssimo, a gente tem que individualizar as situações e não dá para generalizar realmente, tá? Eu acho que um paciente, por exemplo, com tumor controlado, ou mesmo em tratamento com químio, rádio, imunoterapia, que esteja bem, tá? Ele tem que se proteger como qualquer um de nós vai se proteger. Claro, claro. Carlos, como eu te falei, é interativo, né? Então, olha, nós temos uma pergunta aqui da Tatiana. Ela pergunta a você como é que você avalia ou como é que você julga o risco-benefício dos exames preventivos nessa época. Mamografia, Papa Nicolau, colonoscopia, exame de próstata. Aí vamos para todos os exames preventivos. Deve ser feito, ou acha que... Eu acho que, de novo, eu acho que eles têm que ser discutidos com o médico que o solicitou, tá? A recomendação geral, né, das sociedades médicas que envolvem oncologia é que a gente evite adiar os exames, tá? Principalmente aqueles exames do paciente que está em fase de diagnóstico de um câncer ou de estadiamento de um câncer, de ver a extensão dessa doença. O que a gente tem começado a perceber, Marcelo, isso já foi percebido na China, na Europa e nos Estados Unidos, é que os pacientes estão começando a voltar para os consultórios dos oncologistas para diagnóstico com tumores mais avançados do que a gente costumava ver.
porque provavelmente houve um atraso lá atrás. Tá? Então, existe uma preocupação muito grande, porque isso pode ter impacto lá na frente em termos de curabilidade ou de sobrevida. Então, se eu pudesse dar uma definição mais genérica, eu não adiaria esses exames, tá? Eu discutiria com os médicos que solicitaram, mas existe hoje, na maioria dos hospitais e das clínicas, o que a gente chama de fluxo seguro, tá? Que o paciente possa fazer seus exames com o menor risco possível, tá? O adiamento de diagnóstico, repito, é algo que preocupa muito hoje todos os profissionais envolvidos com oncologia, porque com certeza pode estar havendo um represamento e quando esses pacientes forem diagnosticados, né, daqui a alguns meses, talvez esse diagnóstico, esse tratamento não seja possível da forma ideal, como a gente faria em condições normais. Vai ser, entre aspas, a epidemia de câncer pós-Covid, né? Pós-reclusão, pós-quarentena, né? Houve uma publicação, na verdade, duas, aliás, publicações, uma no New England, na JAMA Oncology, duas revistas respeitadas, editoriais, justamente fazendo esse tipo de alerta, tá? De que há um temor de que a gente vá ter impactos em termos de curabilidade e sobrevida de câncer que vão durar anos por causa do atraso, né, que está acontecendo. Ou seja, se a gente puder deixar um conselho nessa live, que tem muitas pessoas nos assistindo que são leigas, eu diria o seguinte: discuta com o seu médico, de preferência, faça o seu exame, ele vai encontrar um local adequado e seguro, como você falou, um fluxo seguro, para que você faça o exame sem concentração de pessoas, numa área protegida, segura, para não atrasar qualquer diagnóstico necessário, qualquer tratamento necessário. Não, acho que concordo contigo. Se tem uma das mensagens mais importantes para ficar aqui é essa, tá? E com certeza o médico que solicitou, o médico que está acompanhando, vai saber orientar esse paciente ou essa paciente. Temos uma outra pergunta aqui da Micaela. Como a Covid tem afetado o curso do tratamento dos pacientes com câncer? Se você mudou algum protocolo, quer dizer, se algum protocolo foi mudado por causa da Covid, deixou-se de fazer corticoide, deixou-se de fazer algum remédio, ou protelou-se, aumentou o espaço das sessões de quimioterapia? Olha, mudou alguma coisa? É um ótimo ponto. Os tratamentos praticamente não foram alterados, tá? Sim, vou até abrir um pouco para uma perspectiva. A gente observou dentro da Oncoclínicas e outras instituições observaram também, nas primeiras semanas, ou talvez até o final do mês de abril, vários pacientes solicitando adiamento de ciclos de quimioterapia, tá? Ou solicitando solicitando parar a radioterapia, tá? E a gente fez um trabalho intenso e médico a médico ligando para os pacientes, tentando trazê-los de volta para o tratamento. Isso acabou sendo muito eficaz, tá? Mas, respondendo a Micaela, assim, as alterações, quando ocorreram, foram mínimas, tá? Por exemplo, citar alguns exemplos, tá? Algumas pacientes com câncer de mama que iriam para a cirurgia, por algum motivo aquela cirurgia não poderia ser realizada ou a paciente não queria realizar. Essas pacientes, e lembrando que as pacientes com câncer de mama geralmente fazem a cirurgia e fazem quimioterapia depois, tá? O que aconteceu em algumas situações foi a inversão. Os pacientes passaram a fazer quimioterapia antes e foram à cirurgia depois. Isso sem nenhum prejuízo ao tratamento. Mas isso são alterações mínimas, tá? Na verdade, no geral, tá, nos protocolos que o Grupo Oncoclínicas faz, as alterações foram realmente pontuais e caso específicas, tá? Nunca generalizadas. Justamente porque, como toda a área da medicina, mas especialmente na oncologia, a cadência do tratamento é fundamental. Tá? E você alterar intervalos, ou alterar doses, ou diminuir uma medicação, pode ter impacto, de fato, no controle daquela doença. Carlos Gil, como é que você explicaria para as pessoas leigas que estão nos assistindo, quando a gente fala em quimioterapia e imunoterapia, são duas coisas diferentes. A imunoterapia é um grande avanço no tratamento do câncer em geral, mas como é que a gente explicaria a um leigo? Eu, por exemplo, sou cirurgião vascular. Quando o cara pergunta o que você faz, eu falo assim, olha, eu sou bombeiro hidráulico. Está entupido, eu desentupo. Está furado, eu conserto o furo. E aí fica fácil de entender.
Agora, como é que a gente faria esse paralelo, a diferença entre quimioterapia e imunoterapia para a pessoa de casa entender? Ótima pergunta. Então vamos lá. A quimioterapia, ambos são tratamentos sistêmicos, ou seja, tratamentos que você faz via endovenosa, tá? Buscando que esse medicamento circule e destrua as células do tumor. Tá? Só que a ação é diferente. A quimioterapia são drogas que geralmente são direcionadas para o DNA da célula do tumor. Tá? Lesam esse DNA e, com isso, matam a célula do tumor. Tá? Então, quanto mais rápido as células se proliferam, mais DNA elas replicam, mais sensíveis elas são à quimioterapia. Então, ela é muito eficaz, mas ela é muito tóxica, porque ela não é específica. Qualquer célula que se prolifere muito rápido, célula do couro, célula do cabelo, do trato gastrointestinal, do sangue, elas também sofrem efeitos da quimioterapia. A imunoterapia é diferente. A imunoterapia não ataca diretamente a célula do tumor. Se a gente pudesse dizer, ela reprograma o sistema imunológico do paciente a enxergar melhor a célula do tumor e caçá-la de uma maneira mais eficaz. Tá? Então, são excludentes? Não. A gente descobriu que em alguns tipos de câncer, elas são complementares. Tá? Então, são estratégias diferentes, tá? E que a gente, a cada vez mais, está aprendendo a utilizá-las. Está completamente estabelecido. Isso já é uma realidade no mundo todo. Não é discutível mais em alguns tumores. A imunoterapia é até a primeira escolha, não? Exatamente. A imunoterapia hoje já tem, né, dezenas de indicações. Né? Ela começou, de fato, no melanoma, tá? Mas hoje ela tem N indicações. E, como você mesmo falou, em alguns tipos de câncer, elas são a primeira opção de tratamento. Tá? E se talvez, né, seja uma das grandes mudanças de paradigma na oncologia, foi o surgimento da imunoterapia. Aproveitando que a gente é interativo, tem uma pergunta aqui na tela da Jeane, se a imunoterapia está disponível no SUS, Sistema Único de Saúde, você tem conhecimento disso? Não, essa pergunta ela é polêmica e ótima que a gente vai tocar aqui. Na grande maioria dos hospitais brasileiros, não. Tem algumas raras exceções e raras indicações, tá? Mas hoje eu diria, de forma geral, imunoterapia não está disponível no SUS, tá? E hoje, se você perguntar qual é uma das grandes áreas de atuação do nosso grupo de pesquisa, tá? É justamente o que a gente chama criando pontes para acesso à imunoterapia no SUS, tá? Não é simples, tá? Isso envolve, na verdade, articulação com os vários atores do sistema, governo, indústria farmacêutica, indústria de diagnóstico. Tá? A gente fez uma apresentação sobre isso no ano passado, no Congresso Mundial de Câncer do Pulmão. É um dos grandes desafios, tá? Porque o que está acontecendo, né, na oncologia é que o gap, né, o espaço entre aquilo que é feito no setor de saúde suplementar e é feito no SUS para o tratamento oncológico se alarga a cada ano. Tá? E a solução não vai vir só do governo. Tá? Eu acho que a gente vai ter que articular nesse sentido. E uma das atuações do Instituto Oncoclínicas é exatamente esse tipo de articulação. Embora o grupo não atue no Sistema Único de Saúde, a gente atua como articulador, gerando dados, gerando informação que possa levar a esse ponto. Se você perguntasse hoje, para mim, né, como oncologista, qual que é um sonho? Um sonho é ajudar de alguma maneira, que a gente tenha acesso no Sistema Único de Saúde a tratamentos mais modernos, como drogas-alvo, imunoterapia e por aí vai. Agora, até a Micaela pergunta de novo aqui, se os seguros de saúde já pagam quimioterapia e imunoterapia. Pagam sim, tá? Isso é algo que funciona muito bem no Brasil. A gente gosta muito de criticar, né, o Brasil, as instituições. Uma das coisas que melhorou muito no Brasil nos últimos 5 anos foi a aprovação que a gente chama de registro de medicamentos oncológicos no Brasil. Tá? A gente viveu na última década, tá, um atraso no registro de medicamentos. O que quer dizer isso? O medicamento era aprovado nos Estados Unidos, Europa e Ásia e demorava, às vezes, anos para ser registrado no Brasil. Lembrando, né, para o público que não é médico, para você usar o medicamento, para escrever o medicamento, você precisa que ele esteja registrado na agência regulatória, no Brasil é a Anvisa. Tá? Então, a Anvisa, a partir de 2014, fez várias mudanças, tá,
e isso é louvável, e hoje a gente não tem mais esse gap de aprovação entre o exterior e o Brasil. Tá? E isso leva que automaticamente o medicamento é registrado no Brasil e, pelo menos se esse medicamento for um medicamento injetável, né, infusional, ele é automaticamente bancado pelos planos de saúde. Tá? Então, felizmente, esse gap hoje é muito menor. Os seguros de saúde, você também deve ter essa experiência, fiz parte da minha formação na França, nos Estados Unidos, e os seguros de saúde costumam, mesmo os medicamentos não injetáveis, eles, bióticos e outras medicações eram, enfim, o indivíduo ia e pegava no nome do seguro de saúde, com a carteira dele, e o farmacêutico só vai tomar quantas cápsulas, ele via lá e dava lá 20 cápsulas, está aqui 20 cápsulas. E isso no Brasil a gente ainda não conseguiu essa articulação de estender o seguro de saúde, porque os remédios são caros, né? Um anticoagulante custa caro, um Esteban custa caro, então é complicado para a pessoa não ter, às vezes, ele já paga alto o seguro de saúde e na hora da medicação não tem o acesso. Né? Exato, acho que a gente tem, eu costumo falar que a gente tem um sistema de saúde sofisticado, mas ainda pouco eficaz, temos que aprender bastante. É verdade. A Tatiana Sá pergunta a você se a quimioterapia pode deixar a pessoa mais debilitada e com maior possibilidade de pegar o Covid. Não, a gente não tem nenhum dado de que a chance de ser infectado seja maior no indivíduo fazendo quimioterapia. Como a gente falou há uns minutos atrás, o paciente em tratamento oncológico que esteja debilitado pelo tratamento oncológico, a gente tem que tomar cuidados extras para que, caso ele tenha a infecção, que o curso daquela infecção não seja, né, agravado pela debilidade do tratamento. Então, a gente, né, todo mundo lê nos jornais, a Covid-19 é mais grave nos indivíduos que têm comorbidades, tá? Que são doenças ou estados patológicos associados. A debilidade por quimioterapia seria uma comorbidade. Tá? Então, repetindo, não aumenta provavelmente o risco de ter a doença. Pode ter implicação no curso daquela doença. Mas hoje os oncologistas, os hematologistas estão muito bem treinados e eles sabem conduzir isso muito, muito melhor no paciente oncológico do que quando a epidemia começou no Brasil em março. Né? Ficando claro para a Tatiana Sá e para todos que estão nos ouvindo, nós temos aí 70, 80 pessoas nos acompanhando, o indivíduo que está com quimioterapia, então ele passa a ter uma condição debilitada, mesmo que ele tenha uma pneumonia, que não seja Covid. Exato, vai ser uma pneumonia mais difícil. Excelente ponto. Então, na verdade, é como se você tem o diabetes que está descontrolado, se você tiver uma pneumonia, vai ser mais grave mesmo que não seja Covid. Se você for operar a vesícula e seu diabetes está descompensado, vai ser uma cirurgia mais complexa, podendo ter mais complicação também. Então, a questão virou uma comorbidade, ou seja, mais um fator de risco para o indivíduo com quimioterapia. Baseado nisso, eu queria te perguntar, o seu doente que está estável, fazendo um tratamento, está passando bem, ele tem aí 70 anos, você mandou ele fazer uma reclusão completa ou mandou ele sair no horário que não tivesse ninguém na rua, dar um ar livre, com máscara, protegendo, ou você desaconselhou completamente? Não, acho que foi por etapas, Marcelo. No começo, né, na verdade, a partir de março, né, quando tudo foi fechado, a recomendação é que os pacientes ficassem em casa, só saíssem para fazer o tratamento. Tá? E à medida que, né, alguns pacientes que estão muito estáveis hoje, esses pacientes, isso é importante, né? Esses pacientes não tomam a decisão na cabeça deles, eles dividem conosco, dividem com a equipe, tá? Alguns pacientes têm, sim, saído para caminhadas com toda a proteção, tá? Em áreas que hoje a prefeitura permite, tá? Então, isso a gente está individualizando essa discussão. Como tem pacientes também mais debilitados, que a gente continua pleiteando que eles só saiam para vir à clínica fazer tratamento ou eventualmente fazer exame, tá? Claro. Ou seja, aquele doente está sob risco, realmente tem que se proteger mais, mas aí se proteger mais de uma infecção respiratória, de uma infecção intestinal, ele tem que se proteger melhor por causa que ele está debilitado. Né? É interessante isso. O Estevam, que é um grande cirurgião vascular lá de Juiz de Fora, ele pergunta a você se outros centros de excelência, tipo INCA, Camargo,
e outros, a imunoterapia está disponível? Não, tá. Hoje, nesses centros citados, INCA, Camargo, ICESP em São Paulo, Barretos, imunoterapia só está disponível através de ensaios clínicos, estudos clínicos, tá? Não existe, o que existe hoje no Brasil, o sistema de reembolso, de pagamento do governo para tratamento oncológico é um sistema chamado APAC, tá? E ele é um sistema com valor pré-definido, tá? E, infelizmente, esse valor, né, ele é muito inferior ao valor da imunoterapia, então não se torna viável, tá? Então, um dos caminhos que eu falei anteriormente, que a gente vem discutindo, né, com os vários players aí do processo, é como é que a gente mudaria essa forma de pagamento, por um lado, e o outro, que é algo que precisa ser discutido, né, mundialmente, não só no Brasil, como é que a indústria farmacêutica pode tornar esses produtos mais viáveis, tá? Por que, em outras palavras, por que eles precisam custar tanto, tá? Então, acho que todos os lados vão ter que ceder, mas infelizmente hoje, né, para um paciente que não esteja fazendo parte de um estudo clínico, o acesso à imunoterapia no SUS é praticamente impossível. Carlos, deixa eu te perguntar, só aproveitando que a gente fala sempre do idoso, qual é o câncer comum em criança, qual a faixa etária, e se a imunoterapia ela também tem aplicação na criança e no adolescente? Bom, a imunoterapia, a pediatria, na verdade, é um campo à parte, né? São tumores extremamente curáveis, tá? Então, os tumores, né, as neoplasias mais comuns em crianças são leucemias e tumores do sistema nervoso central, tá? E a oncologia avançou muito rápido e a oncologia de adulto e a oncopediatria um pouco mais lento. Só que hoje, tá? Essa pergunta é muito atualizada, né? O FDA soltou, e a Sociedade Americana de Oncologia soltaram alguns dias atrás a recomendação para o uso de imunoterapia em tumores de adulto e pediátricos que tenham alteração molecular específica, tá? Então, respondendo, né? Hoje as crianças já são tratadas também com drogas-alvo, às vezes com comprimidos para alterações específicas do DNA do tumor, e já são tratadas com imunoterapia também em algumas situações. Tá? Então, o avanço na oncologia pediátrica também. Olha aqui, temos duas perguntas aqui sobre câncer de pulmão. Um da Tatiana Sá e outro da Vânia Ruiz, de São Paulo. Então, a Vânia Ruiz, de São Paulo, pergunta quais são os... Eu acho até que a pergunta da Tatiana vem primeiro. A Tatiana Sá, além do tabagismo, quais as outras causas de câncer de pulmão? Como prevenir? Quais os sintomas? E aí, caminhando nesse sentido, a Vânia pergunta do câncer de pulmão, quais são os avanços no tratamento da sobrevida. Então, uma pergunta qual o agente causador, qual é a origem, como prevenir, e outra procura saber qual é o avanço e a sobrevida. Bom, o tabagismo é a principal causa, tá? Diria que o tabagismo é responsável por 80% dos casos de câncer de pulmão, tá? E você tem 20% que são chamados não tabagistas, tá? Existem várias causas aí nos não tabagistas, né? Exposição a asbesto, né, que era utilizado em indústria de amianto, hoje cada dia caindo mais. Exposição à radiação, quer dizer, são situações muito pontuais, tá? Existe uma discussão muito grande hoje, principalmente nos Estados Unidos, exposição a um gás chamado radônio, né? Radônio é um gás que vem de granito, né? E é uma causa, tá? Mas subpontuais. Existe dentro desse grupo de não tabagistas uma grande percentual de casos que você não sabe a causa, tá? E é interessante que hoje, dentro do sistema americano, são consideradas duas doenças diferentes. Câncer de pulmão do fumante é uma doença, câncer de pulmão do não fumante é outra doença. Tá? E até porque são grupos de pacientes diferentes, idades diferentes, perfis moleculares completamente diferentes. Então, juntando uma pergunta na outra, o grande avanço no tratamento de câncer de pulmão vem da individualização, ou seja, como é que você caracteriza do ponto de vista biológico, o que é isso? Como é que eu caracterizo do ponto de vista molecular qual alteração genética existe em cada câncer de pulmão, tá? Isso permite que você individualize tratamento, individualize o uso de medicamentos, né? Só para
para dar uma ideia da magnitude disso. Essa questão do tabagismo é interessante, porque já é de reconhecimento mundial. E é impressionante que o Brasil, você deve saber melhor que eu, mas a minha impressão como cirurgião vascular, porque o tabagismo também está ligado à doença vascular, somente a doença vascular aterosclerótica obstrutiva. Já existe a causa comprovada no mundo inteiro. Agora, o país, não sei se o Brasil é um país mais jovem ou é um país tropical, as pessoas fazem muito esporte o tempo todo, né? E a gente vê que o hábito do tabaco tem diminuído bastante no Brasil. Agora, quando eu viajo para o exterior, para a Itália, quando eu viajo para a França, eu vejo que as pessoas fumam demais ainda. E você fica um pouco assim atônito, né? De como entender o comportamento das pessoas, sabendo que é uma ligação direta, né? Exato. Então, vamos lá, mais um elogio para o Brasil. Tá? O Brasil tem, talvez, se não a melhor, ou uma das melhores políticas de cessação de tabagismo do mundo. Tá? E quando a gente olha, né, principalmente em saúde pública, é talvez uma das únicas políticas de Estado. Tá? Ela sobreviveu a todos os governos. Tá? Então, ela começou ainda, né, no período pós-ditadura, começou ali com o governo Sarney, sobreviveu ao governo PSDB, sobreviveu ao governo PT, né, e está sobrevivendo ao atual governo. Que é uma política de Estado. Ela fez com que o percentual de tabagismo no Brasil caísse de 30 e poucos por cento da população para 9,5% da população. Tá? E isso é algo fantástico. Tá? Mundo, não? É uma das mais baixas do mundo, tá? Hoje, né? E ela é sustentável. Tá? O grande risco hoje, Marcelo, é que o marketing da indústria do tabaco hoje ele foca no adolescente, tá? E no adulto jovem. Tá? E isso está fazendo com que nessa população haja um discreto crescimento. Tá? Mas, assim, isso é uma política que, apesar dos inúmeros ministros da saúde que passaram pelo Brasil, é uma política do Ministério, ali, do grupo que a gente chama de núcleo duro do Ministério. Então, é um trabalho fantástico e, como você falou, você vai, né, Europa principalmente, né, China nem conta, né, o percentual de 30% e muito mais alto do que o nosso. Então. É muito interessante isso. Baseado nisso, a Carla Gold fez uma pergunta interessante. Se o fumante passivo tem o mesmo risco do ativo. É interessante, porque as pessoas estão casadas que um dos parceiros fuma. É difícil quantificar o risco do fumante passivo. Ele existe, tá? Ele existe de fato, tá? Não é o mesmo risco do fumante ativo, tá? É difícil mensurar o fumante passivo, né? Depende de quanto tempo você convive, por quantos anos você convive, mas é algo que precisa ser pensado. Assim, na verdade, dentre essas campanhas todas que eu estou falando, que foram um sucesso, uma delas é justamente que a pessoa evite fumar dentro de casa, porque, na verdade, o risco é dela. Ela está espalhando o risco para a família como um todo. Então, não tem como quantificar, mas ele existe, ele é real e deve ser evitado. Tá? Aqui, vamos voltando à nossa parte interativa. André Arão pergunta a você quais são os sinais mais visíveis do câncer de pulmão ou ele é silencioso? E eu vou dividir nos dois grupos, tá, que eu falei. No indivíduo tabagista, tá, o que retarda o diagnóstico do câncer de pulmão? Porque os sintomas são muito parecidos com o sintoma de um indivíduo fumante que tem enfisema, que tem bronquite. Tá? Mas vamos supor, um indivíduo que seja um fumante, que já tem uma tosse subjacente ao tabagismo, mas que ele mude o padrão da tosse, tá? Que ele passe a aumentar a falta de ar. Qualquer alteração no padrão respiratório é o melhor indício. Tá? No grupo não fumante é um pouco mais difícil. Tá? Porque geralmente são pacientes mais jovens, 2/3 dessas pacientes são mulheres, e algumas delas são mulheres atléticas. Né? E, então, aí qualquer sintoma respiratório deve ser investigado. Na grande maioria das vezes, ele não vai ser câncer de pulmão, na quase totalidade. Mas quando você encontra um sintoma, deve-se procurar um clínico, um pneumologista que ajude no diagnóstico. Tá? A André ainda pergunta, o câncer de pulmão é o que tem mais metástase ou geralmente ele é primário?
Quer dizer, ou se Não, ele é câncer de mais pulmão, metastático ou ele... não, o câncer de pulmão é uma doença sistêmica, tá? Então, existem vários tipos de câncer de pulmão, mas o potencial de metástase do câncer de pulmão é alto. Não diria que ele é o mais alto dentre os tumores, mas ele é alto, tá? Por isso que é fundamental um diagnóstico mais precoce possível. Olha só, eu tenho umas duas perguntas da Micaela. Eu queria primeiro perguntar se a Micaela está... Porque ela... Eu sei que ela está tossindo, mas eu não sei se ela está tossindo. Porque a quarta pergunta para você está preocupada, hein? Olha aqui, ela pergunta o seguinte: algum estudo sobre incidência, muito interessante, incidência de câncer ligado ao cigarro eletrônico? Porque eles tentaram convencer os jovens que o cigarro eletrônico podia ser feito. E não é verdade, né? Claro. Ainda não há esse dado, tá? É muito cedo ainda, tá? O que a gente sabe, né, é que o cigarro eletrônico causa doenças inflamatórias, tá? E né, tem até alerta aí da Sociedade de Pneumologia, mas em relação a câncer ainda não, tá? O que a indústria do tabaco, né, que está por trás aí do cigarro eletrônico, advoga que não haveria esse risco, tá? Mas isso é muito cedo verdade, ainda para a gente dizer. falou bem. Mas tem estudos mostrando que o indivíduo desenvolve pneumonias que para que as pessoas entendam, quem está assistindo, que são pneumonias parecidas com Covid, que elas dão uma inflamação no pulmão e que, às vezes, pode ser muito grave. Então, o cigarro eletrônico, hoje, ele tem até se estudando se vai se proibir isso ou não, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que vai exigir alguns anos, porque, por exemplo, a exposição ao tabaco para gerar câncer demora, né, anos ou décadas, né? A gente vai demorar alguns anos para saber, mas eu não acho que seja inócuo, tá? Eu acho que você está usando uma substância exógena aquecida que chega na via respiratória, então, com certeza, algum dano ao DNA é gerado ali. Né? Responde a pergunta da Denise, que está aqui nos assistindo, falou se o cigarro eletrônico é pior que o cigarro. Não temos tempo ainda para saber isso, mas sabemos que não é bom também. E um dos dois é bom. O outro, com tempo, a gente já sabe que é ruim, porque deu tempo. Esse ainda não deu tempo ainda da gente saber. Ainda de saber, concordo. Olha só, a Bruna, ela diz que descobriu o câncer de pulmão na mãe dela esse ano, não fala a idade. A mãe é fumante há 40 anos. Olha a causa e efeito. Desconfiei por uma tosse diferente do fumante. Bom, a Bruna, se não é médica, tem um senso clínico, né? Encerraremos o tratamento com quimioterapia e radioterapia. Ela teve ótima resposta. Pode comentar, porque não é pergunta, é só um comentário. Excelente, Bruna. Exatamente isso. Assim, essa percepção tua e da tua mãe de que algo mudou, tá, no padrão de tosse dela, provavelmente permitiu que ela fosse tratada com intenção de cura, como você está citando. Talvez se esse diagnóstico fosse feito 3 ou 6 meses depois, a situação poderia ser diferente. Tá? Então, acho que esse fica aqui como uma mensagem também, Marcelo. O indivíduo que fuma antes, que tem uma mudança de padrão de tosse, tem que ser investigado. Então. A Bruna está aqui na tela, ela diz que ela é enfermeira. Aliás, eu aproveito então para fazer um elogio às enfermeiras. Eu gosto sempre das lives, porque durante a Covid, a parte mais intensa, agora, nos hospitais que eu trabalho, as UTIs de Covid, a maioria foram desativadas, não tem pacientes com Covid, tem 20%, 30%, não sei se você tem visto. Então, mas as enfermeiras cuidaram muito dos médicos também, além dos pacientes. Eu me lembro que quando nós operamos 3 doentes por semana de Covid, e elas vigiavam a nossa vestimenta, a nossa paramentação, a nossa proteção adequada dos olhos, da máscara, da luva. Tira a máscara, o senhor contaminou, o senhor errou. Então, elas foram verdadeiras anjos da guarda ali dos cirurgiões. Então, fica o meu agradecimento público a toda a classe. Eu concordo contigo. A Tatiana, que está aqui me acompanhando, a secretária particular, me pergunta se tem alguma incidência maior em mulheres no câncer de pulmão. Há essa diferença? Essa pergunta ela é super atualizada. Tá? Então, o que a gente sabe? Quando você parar de novo, no câncer de pulmão de não fumantes, tá? Não tabagistas, 2/3 acontecem em mulheres. Então, as mulheres têm mais predisposição ao câncer de pulmão em não fumante. Isso é certo e dado concreto.
existe uma hipótese de que para a mesma carga tabágica, tá, mesmo número de cigarros fumados ao longo da vida, as mulheres sejam mais propensas a câncer de pulmão do fumante também. Tá? Então, existem alguns estudos que sugerem que algo ligado ao cromossomo X, que é específico da mulher, ou ligada à questão hormonal, tornaria as células do pulmão, o epitélio pulmonar, mais propenso a câncer na mulher. Nisso, a Micaela perguntou também sobre a relação de câncer e trombose. Essa é uma pergunta interessante. Essa você me ajuda aí. Tá? Ela é direta, tá? Ela é direta, tá? E a gente costuma dizer, por exemplo, em câncer de pulmão, que o indivíduo com uma doença avançada, tá? Não é se ele vai ter uma trombose, é quando ele vai ter. Tá? O Marcelo sabe muito mais do que eu, mas uma boa parte delas são subclínicas. Né? Na verdade, você não causa um sintoma. Mas, por exemplo, existem situações onde o paciente tem uma doença avançada, está fazendo uma quimioterapia, que também é um fator predisponente para a trombose, e, de repente, o paciente desenvolve uma trombose. Tá? Os oncologistas geralmente param e pensam se aquele paciente pode estar tendo uma progressão de doença, tá? Porque aquele fenômeno pode ser uma antecipação, né, dessa trombose, pode ser uma antecipação de diagnóstico. A relação é direta. Né? Marcelo, aí, por favor, complementa aí com a outra visão. Tá? A visão do cirurgião vascular, quer dizer, ela é a seguinte: o paciente que chega com uma trombose inespecífica, o indivíduo pode dizer assim: não, eu tive trombose, que eu fiz uma viagem para a Rússia, fiquei muitas horas no avião, fui para a China. Outros, eu tive um trauma, fiquei deitado, engessado muito tempo. As cirurgias de joelhos, a gente sabe que tem muito trombose, cirurgia de quadril. Agora, o indivíduo que chega com uma trombose inespecífica, a gente sempre diz assim: olha, eu vou tratar a sua trombose, eu vou pedir o estudo da sua coagulação para ver se você, na sua coagulação, tem fatores que favoreçam, que ajudem o seu sonho coagular que tem de família. Agora, tem que falar com o seu clínico para fazer um screening, fazer uma tomografia de pulmão, fazer uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia, dependendo da idade, até um PET scan, porque a gente chama isso de uma síndrome paraneoplásica. Ou seja, são aquelas síndromes que eu já tive pacientes que eu tratei de trombose e apenas, Carlos, 1 ano depois, ele fez um diagnóstico de câncer de próstata. Então, você vê que aquela trombose lá atrás estava ligada a isso. Tive outros tromboses que tiveram câncer de pulmão e que não sabiam, outros que tinham um tumor, um câncer metastático, um melanoma metastático que foi descoberto por causa da trombose. Ele teve trombose, foi fazer investigação. Então, está intimamente ligado respondendo a Micaela. E a Lívia te pergunta: o câncer de pulmão pode ser causa genética? Pode, tá? Existem algumas síndromes que chamam síndromes familiares, né? O que são isso? São famílias que têm danos em genes de reparo do DNA e isso é transmitido de geração para geração. E dentro de algumas síndromes você pode ter o câncer de pulmão também, tá? Existe, se você me pergunta se existe uma síndrome familiar hereditária específica de câncer de pulmão, existe, raríssima, tá? Algumas famílias foram descritas na Ásia, mas isso nunca, nenhuma família desse tipo foi descrita no Brasil ou na América Latina. Tá? Uma pergunta aqui da Tatiana: a reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de pulmão? Não existe esse dado ainda, tá? Existem alguns estudos em andamento, mas não, até o momento a gente não tem nenhuma informação nesse sentido. Até o momento não. A Carla te pergunta, gostei da pergunta da Carla, hein? Não sei se eu respondo ou você. Por favor. Você escolhe. A pergunta se o vinho pode ser profilático. Existem alguns estudos, tá? Acho que não tem, a pergunta tem uma base aí, que sugeriram que os flavonoides, né, presentes no vinho tinto, tá, seriam ou teriam algum impacto em termos de prevenção de câncer. Estudos não foram confirmados. Talvez tá? nos Amarone? Exato, pode ser. Isso veio, na verdade, de estudos, principalmente na Europa mediterrânea, né,
onde se bebe muito vinho, e, por exemplo, na Grécia, e que a incidência de câncer é muito baixa. Isso não foi provado ainda, tá? Mas, por outro lado, o que a gente sabe, tá, é que o hábito de álcool, aí, não relacionado totalmente ao vinho, tá, ele aumenta, sim, o risco de câncer em geral, tá, no homem, e parece que especificamente na mulher. Tá? Talvez a mulher seja mais predisposta nesse sentido. Mas isso depende do volume de ingesta, etc. Mas esse dado do vinho aí, eu adoraria que fosse verdade, mas assim, ainda não foi comprovado. Vamos testando até ser comprovado. Tá bom. A Marcela Oliveira pergunta se, após pandemia, você acredita que o diagnóstico tardio aparecerão com mais frequência? Talvez a Antônio você já mencionou, mas fala de novo. Já que os pacientes, para chegar até o hospital, eles tiveram medo, chegar ao hospital de referência foi mais difícil. O que você acha que vai acontecer uma epidemia? Na verdade, já está acontecendo, tá, eu diria. Então, nas últimas 2 semanas, a gente tem observado aqui na clínica um número grande de pacientes novos com diagnóstico mais avançados do que eu esperaria, tá? Para uma determinada classe social com acesso a exames de ponta, a médicos de ponta. Então, provavelmente, e uma história comum a alguns desses pacientes é que os sintomas existiam, mas eles foram sendo postergados por medo de se fazer exame, ou de ir a um hospital, ou de ser diagnosticado num período da pandemia. Tá. Aí volta aquele conselho que o Carlos Gil falou no início, para quem não viu, que fale com os seus médicos, porque existem hoje clínicas, até hospitais que têm áreas com fluxo livre, a gente chama de fluxo seguro. Então foi criada uma estrutura em que você vai naquele hospital e não passa em nenhum momento sobre uma área que possa ter paciente infectado com Covid, etc. Então, se você conversar com o seu médico, você não deve atrasar seu exame, deve procurar o seu médico para fazer seu exame num lugar seguro, mas procure seu médico e faça o exame. Perfeito, acho que essa é uma das mensagens mais importantes. Tá? Carlos Gil, agora eu vou fazer uma pergunta assim, como você vê qual o próximo passo? Porque, para mim, a imunoterapia não foi um passo, um furo no tratamento do câncer, né? Eu vejo ainda, quer dizer, até porque grande ídolo meu, como Steve Jobs e o próprio Pavarotti, morreu de câncer de pâncreas. O outro morreu de câncer de fígado. Ainda tem alguns cânceres que são muito agressivos, com mortalidade muito alta. Câncer de pâncreas, por exemplo. Como é que a gente está nesses fígado e pâncreas? Tem alguns tumores que a gente avança muito lentamente, são tumores que a gente chama geneticamente muito complexos. Vou dar 2 exemplos. Né? O câncer de pâncreas é o principal deles, tá? E o tumor cerebral chamado glioblastoma multiforme. Tá? São tumores que são muito agressivos, o diagnóstico geralmente é tardio e você não conseguiu avançar tanto no tratamento. Tá? Isso tem a ver, repito, com a carga genética desses tumores, mas isso tem mudado. Tá? Então, de 2 anos para cá, a gente tem visto avanços reais no tratamento de pacientes com câncer de pâncreas e desse glioblastoma. Tá? Ainda aquém do que a gente queria, mas está avançando. Se você perguntasse qual é a nova fronteira... ligado a vários tipos de tratamento, tá? Inclusive a própria imunoterapia, no caso do câncer de pâncreas, algumas populações bem específicas. Tá? A nova fronteira, na verdade, não deixa de ser imunoterapia. Tá? O que a gente diz hoje, que é o que eu falei, que é o divisor de águas da imunoterapia, é a primeira geração da imunoterapia. Tá? A gente já tem hoje dados de 2ª e 3ª geração, chamadas terapias celulares, ou CAR T-cell, que são formas mais elaboradas de imunoterapia e que você consegue resultados fantásticos. Tá? E talvez isso vá mudar o curso de algumas doenças, como, por exemplo, né, câncer de pâncreas. Tá? Então, eu acho que o tratamento oncológico, eu diria, como a gente conhece hoje em 2020, ele vai ser completamente diferente em 2025. Tá? Então, a gente vai ter diagnósticos mais precoces, tá? A gente vai ter, né,
tratamentos cirúrgicos, de radioterapia mais avançados, e a gente vai ter tratamentos sistêmicos muito mais elaborados, tá? Então, isso com certeza vai trazer uma sobrevida muito mais interessante, uma qualidade de vida muito melhor. Esperança. A Vânia Cesário, que está na tela, já pergunta, e sobre o melanoma? Como anda o tratamento do melanoma? Eu colocaria, tem duas doenças, dois tipos de tumores que o tratamento mudou completamente, tá? Câncer de pulmão e a outra é sobretudo melanoma, tá? Melanoma continua sendo um tumor absurdamente grave, mas é um tumor curável hoje por imunoterapia, mesmo em estágios avançados, tá? E essas novas ondas de imunoterapia que eu estou falando que já estão surgindo, o melanoma sempre é o tumor principal que se pesquisa, tá? Porque ele é o que mais responde a estratégias de imunoterapia. Então, o melanoma, não entendam, né, para todo mundo que isso poderia liberar a exposição ao sol, tá? Quando acabar aí a pandemia, tá? Melhor do melanoma é não tê-lo, tá? Mas uma vez que o diagnóstico é feito em fase avançada, hoje as formas de tratamento mudaram completamente e você consegue, inclusive, curar pacientes que têm tumores metastáticos em algumas situações. Carlos Gil, falta 1 minuto. Eu queria aproveitar esse 1 minuto para te agradecer. Foi um prazer estar aqui com você. Eu tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho. Privo da sua amizade. Uma honra para mim. Queria agradecer a Itamucino, que nos convidou para fazer essa live. Acho que foi muito interessante. Mantivemos aí 70, 80 pessoas entendendo o que está acontecendo. E eu deixo, então, esses últimos 30 segundos, que ela vai interromper automaticamente. Lembrando que vai ficar gravado, que você pode ver no IGT depois, e depois no YouTube, no canal da Itamucino. Então, esses últimos 30 segundos são seus. Bom, Marcelo, obrigado a você, Itamucino, pela oportunidade, adorei, tá? E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, a gente vai ser repetitivo, mas é importante, tá? Que essa pandemia não atrase tratamento oncológico, tá? Não atrase diagnóstico, tá? Porque senão nós vamos ter dois problemas, a pandemia e o diagnóstico atrasado com um resultado pior de tratamento. Na dúvida, liga para o teu médico, tá? Se você não tem o diagnóstico ainda, liga para o clínico, liga para o cirurgião que está conduzindo. Se você está em tratamento, liga para o seu oncologista, seu hematologista, eles vão saber te orientar.